Fala galera, beleza? Vamos continuar com a nossa aplicação aqui. E hoje eu quero falar sobre um novo padrão, né? Mais um padrão para vocês explorarem junto comigo aqui, que é o padrão repository, tá? Caso vocês pesquisem sobre esse padrão, vocês vão encontrar algumas referências. Inclusive tem algumas referências que eu gosto bastante, que é o Code with Andre. Ele fala sobre o padrão repository. Eu gosto também da ideia do Robert Bromhage, que fala sobre o padrão service e o padrão repository, dá uma noção, uma diferença entre eles. E também esse da LogRocket que está aqui. Vai ter também o material de apoio desse vídeo, né, que eu vou publicar no Medium, também pode ser utilizado como uma referência básica sobre esse padrão. Para o entendimento, né, rapidamente aqui falando sobre esse padrão, para o entendimento geral dele, a gente entende o seguinte, que o padrão repository ele trata sobre uma intermediação de comunicação entre a fonte dos nossos dados, né, que é o data source, e os nossos clientes. Sendo que nesse caso, os nossos clientes vão ser as classes de controle ou as classes que são chamadas aqui navio e tudo mais. Então, para o nosso contexto aqui da nossa aplicação, esse cliente vai ser o controller, tá? A gente utiliza aqui uma interface, que é uma classe de contrato, não uma classe de interface, uma classe abstrata, que vai fazer a definição, né, dos métodos que vão ser utilizados para recuperar essas informações. Então a gente tem aquele padrão CRUD geralmente, mas não somente, tá? Existem outros padrões aqui que a gente pode utilizar dentro do repository, tá? Para pegar informações. Essas informações podem vir de uma classe, de uma informação de uma fonte externa ou de uma fonte interna de dados. Beleza? E como que isso se aplica na prática do nosso código? Imaginem que a gente vai fazer a comunicação aqui com a nossa API, né, com a nossa classe ou com a nossa responsabilidade externa de dados, e eu preciso pegar o histórico das últimas 4, das últimas 3 transações desse usuário. Para isso a gente precisa fazer isso, né? A gente cria aqui uma estrutura de arquivos chamada repositories. E dentro dessa estrutura a gente vai chamar, ou a gente vai criar as nossas classes, né, responsáveis por essa comunicação. Nesse caso, eu vou criar um repository de introdução ao tema das transações. Poderia ser qualquer outra classe, né, qualquer outro padrão repository aqui. Poderia ser para informação do usuário, informação do saldo, enfim. Mas nesse caso a gente vai pegar aqui transaction porque é o que está mais próximo aqui da nossa realidade, tá? Então eu começo fazendo transaction repository, que é uma classe abstrata, né? É a nossa interface, é o nosso contrato de trabalho aqui, nosso contrato de classe, né? E vai se chamar transaction repository. Quais métodos essa classe deve conter e que aqueles que implementarem ela vão ser obrigados a aplicarem, né? A trabalharem. No nosso caso, eu vou chamar inicialmente add transaction, né? Que é como se fosse para eu criar uma nova transação. E eu vou fazer o future get all transactions, que é para pegar todas as transações. Só que aqui a gente vai encontrar uma situação, né, que é tipo, será que faz sentido ele ser void? Ou a gente precisa pegar uma lista de alguma coisa? É aí que entra a classe de modelo, né? Então a gente já utilizou esse padrão aqui no service e vocês vão ver que é bem semelhante. A gente cria um padrão, a gente cria a classe que vai representar, né, a nossa transação. Transaction model. E essa classe vai ter as propriedades. Como a gente ainda não está pensando a nível de back-end, a gente vai criar aqui as propriedades padrão, tá? Então tem ali título, o título, né, que fica aqui em cima. A gente tem o value, né, que é o double value, o valor da transação. Final, a gente pode colocar category. Que eu fiz category
é string, né? A gente pode fazer um date. Eu vou utilizar o padrão datetime em inteiro, né? Que é o padrão milliseconds, que é os milissegundos desde a criação. Padrão timestamp, na verdade, falei errado, mas é aquele que você pega uma data e transforma ela em segundos, ou milissegundos nesse caso. E aqui você tem essa classe. Vou criar o construtor dela. Ok. Tá aqui. Beleza, e apenas para representar esse carinha aqui. Então a gente tem o valor, título, data e a categoria. Se bem que a gente nem precisa de categoria nesse momento, certo? Vou colocar title, value e date. Depois a gente vai melhorar isso aqui. Agora eu tenho como pegar essas informações, né? Então, em vez de ser agora void, eu vou fazer uma list de transaction model. Então agora eu tenho a minha referência aqui de quando eu fizer esse método getTransactions. Eu vou utilizar... Então eu vou colocar aqui dentro mesmo dessa biblioteca a implementação, tá? Uma coisa que vocês podem encontrar por aí também é o i de interface, tá? Só para representar essa classe como sendo uma interface. E aqui eu vou adicionar a classe que vai implementar ela, né? No caso vai ser Transaction Repository Implementation, né? O impl de implementation. Então eu coloco implements Transaction Repository. Quando vocês criarem essa implementação, ele vai pedir para você fazer as sobrecargas de método, né? São os métodos aqui que você definiu no contrato, beleza? E aqui, ó, eu vou fazer de fato a implementação desses métodos, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Vai ser assíncrono, né? Então, eu vou ter que esperar alguma coisa. Como eu vou fazer mocado primeiro, eu vou fazer um await future.delayed. Eu vou esperar 2 segundos, seconds 2. E após isso eu vou retornar alguma coisa, certo? Nesse caso está vazio, mas eu vou retornar o transaction model. Eu vou colocar 2 exemplos aqui de transaction model para vocês verem como isso poderia ser tratado no futuro. Então eu tenho aqui o transaction model e outro transaction model. Se eu colocar aqui, ó, salary como sendo meu valor inicial, e o date vai ser datetime.now, ou seja, o nosso momento atual de quando ele foi chamado, e eu vou utilizar um getter aqui, ó, que ele vai justamente transformar isso em milissegundos, tá? E aqui ele vai fazer a mesma coisa, a diferença é que vai ser uma retirada, né? Não vai ser positivo, vai ser negativo. Então eu vou colocar aqui como sendo, sei lá, dinner ou shopping, qualquer coisa nesse sentido. O valor vai ser de menos 50 e o date time, nesse caso, vai ser o now subtract, eu vou retirar, né, duration day 7, ou seja, de uma semana atrás. E vou fazer a conversão, né, milliseconds since Apple. Beleza. Com isso eu tenho dois valores de transação. Isso eu não estou considerando da onde está vindo, eu só estou dizendo que vai ser isso, tá? No futuro a gente se preocupa da onde isso vai vir, como a gente vai fazer para converter essas informações, e é muito provável que a gente até altere essa classe para ficar dessa forma, tá? E vamos lá agora para o nosso caso de utilização desse método getAllTransactions. Eu ainda não vou adicionar a transação, porque eu teria que criar uma tela, isso vai demorar um pouco. Então eu vou simular só ele pegando aqui as informações, né, as transações, beleza? Nesse caso eu venho aqui agora para o meu controller. E qual que é o meu controller? Meu controller ele vai estar a nível de feature, né? Então a minha home ela vai seguir agora o mesmo padrão que eu defini para o exemplo aqui, por exemplo, para o exemplo da feature de sign up ou de sign in, que utiliza um controller e o state. Então eu vou fazer algo semelhante para home. Eu vou fazer home state e é aquele mesmo padrão, né? Então eu vou usar aqui, ó, home state. Meu snippet já está pronto, bem rapidinho, durou menos de 3 segundos.
e eu vou fazer o home controller. Mesmo padrão. Controller, né? Home controller. Importo os states. No caso vai ser o home state aqui. Vou fazer a injeção de serviços. Nesse caso eu vou injetar, no caso, o repository, né? No caso vai ser o transaction repository. Transaction repository. Ele vai pedir para eu colocar um construtor. Cadê o construtor? Tá aqui. Deixar aqui pertinho para não ficar muito confuso. E já tem o estado, o getter de estado e o método que atualiza o estado. Beleza. Uma vez que eu faço isso, eu tenho que pensar, o que eu vou pegar? Vou pegar uma lista de transações. E da onde que eu vou pegar? Lá do repository. E onde que eu vou atribuir? Em alguma variável aqui dentro. Eu posso fazer esse tratamento aqui dessa forma. Eu posso fazer da mesma maneira um list de transaction model. Transactions recebe uma lista vazia. E o transactions. E o meu getter, que é público, né? Eu vou fazer um list transactions retorna justamente o meu transactions, que é a minha propriedade que vai ser modificável, tá? Então ela tem que ser mutável aqui. O que ele está dizendo aqui? Methods list of parameters. Ah, tá. Falta eu colocar um get, né? Get. Pronto, agora tá certo. Esse cara vai ficar final por enquanto, depois eu altero ele, porque eu preciso fazer a minha função, né? Void get all transactions, tá? Que vai se comunicar com o meu repositório. Então, mesma forma, mesmo padrão que a gente usou antes. Utiliza o try, atualiza aqui para change state, home controller, não é home state, né? Atualiza para loading. Aqui embaixo vai ser o change state, home state error. E aqui dentro do try eu utilizo change state, home state success. Nada de novo, a única diferença é que a gente está utilizando um outro padrão. E quem é que vai ser agora o valor atribuído, né? Agora sim que eu faço uso desse carinha. Então, o transactions recebe justamente o resultado do transaction repository.getTransactions. O retorno desse cara vai se tornar o valor atribuído de transactions. Ele inicialmente é vazio e depois ele vai ter um valor. Se daqui não vier nada, vai continuar vazio. Se daqui vier alguma exceção, ele vai cair nessa exceção aqui. Senão ele atualiza para sucesso. E antes de tudo ele atualiza para loading, tá? Agora eu sei que eu preciso chamar isso da minha tela. Agora, quando eu vou chamar isso? Lembra que eu falei que existem momentos em que a gente chama métodos no início? Isso que vai acontecer aqui. A gente precisa chamar métodos assíncronos no início da nossa tela. E o que está faltando aqui para eu de fato fazer essa chamada? Eu preciso instanciar o meu controller, o meu objeto em algum lugar. Eu poderia fazer aqui dentro do meu state essa instanciação, mas a gente já tem o nosso padrão de localização de objetos, que é o locator. Então eu posso vir aqui fazer o registro, é praticamente a mesma coisa. Eu vou fazer o registro de um factory do meu objeto do tipo transaction repository, que retorna transaction repository implementation, certo?
E aqui embaixo eu vou registrar o meu lazy singleton, que retorna um objeto do tipo transaction home controller. Inclusive ele vai retornar aqui um home controller. E eu poderia criar esse objeto aqui, né, uma vez que eu chamasse ele, ou eu poderia simplesmente recuperar ele daqui do meu locator. Locator.get transaction repository. Fica a critério de vocês utilizarem dessa forma ou dessa forma, tá? É a mesma coisa. E aqui na minha tela, na minha home page, eu posso fazer agora a instanciação controller recebe locator.get. E quem é? Home controller. Uma vez que eu pegar, ele vai identificar esse objeto, vai lá no meu locator e recupera aquela instância lazy singleton que está lá. Então é a mesma classe, é o mesmo objeto, na verdade. E aqui no init state eu faço a chamada que eventualmente vai alterar o estado da minha tela, tá? Uma vez que eu fizer isso, ele vai recuperar essas informações, tá? Tanto que se eu vier aqui no meu get transactions e eu vier aqui, ó, colocar um breakpoint no change state, eita, deu problema aqui no meu aplicativo, ele fechou aqui. Eu coloquei um breakpoint aqui, significa dizer que agora, quando ele vier aqui, ele vai esperar 2 segundos e depois ele vai atribuir um valor para cá. Após isso, ele vai atualizar para sucesso. Bora ver. Agora eu tenho aqui os 2 objetos que eu instanciei lá no repository implementation, tá? 550. Só que ele não está aparecendo aqui porque eu ainda não estou fazendo uso dele, né? A princípio, esse valor é esse cara aqui, ó. Então, toda vez que eu fizer um get nesse cara, eu estou pegando esse cara, que por consequência é esse. Inicialmente ele é vazio e após essa chamada aqui ele se torna qualquer outra coisa, né? Ele pode continuar vazio ou não, ter valor atribuído a ele novamente. Eu vou fazer uso dele bem aqui, ó, nesse list view builder. Para isso, né, como o meu controller é do tipo change notifier, ou seja, ele é um listenable, eu posso utilizar o animated builder para gerenciar a construção desse objeto, né? O animated builder tem uma propriedade animation que recebe o nosso controller, que é do tipo listenable. Ok? E aqui ele espera um parâmetro posicional que pode ser nulo. Se pode ser nulo e eu não estou utilizando ele, eu posso fazer aqui o underline, tá? Ou eu posso fazer isso aqui, mas é indiferente porque a gente não vai fazer uso dele. Uma vez que ele tem esse cara aqui agora, eu consigo saber se eu posso fazer uso das informações desse controller para gerenciar o retorno desse objeto aqui. E eu posso, inclusive, fazer uso das informações, né, o if, baseado nos estados, para construir. Qual que é a ideia aqui agora? Uma vez que eu tenho acesso ao controller, eu posso fazer o uso, em vez de eu vincular com o index, né, eu posso utilizar o controller.transactions. Não, errei. Eu posso fazer aqui, ó, controller.transactions para verificar o tamanho dessa lista. Ele vai ver que é de tamanho 2, né? Então ele já atualiza aqui, porque ele sofreu aquela alteração. E aqui dentro eu tenho que fazer uma atribuição baseada no índice, né? Então, qual que é e geralmente a ideia? Eu faço final item, que recebe um controller.transactions para cada index, né, para cada elemento dessa lista,
eu crio um item. Então, se tem 2 itens, eu vou criar aqui, esse valor aqui vai se tornar esse item, né? Essas informações elas vão ser atribuídas para esse carinha aqui. E aqui eu posso fazer uso desse item para verificar outras lógicas. Uma delas é esse cara aqui, ó. Em vez de eu tratar agora como sendo par ou ímpar, eu verifico se o item.value is negative. O que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar esse valor aqui. Ele é negativo ou não? Se sim, ele vai ficar vermelho. Se não, ele vai ficar verde. Beleza? E a outra coisa que eu posso verificar aqui, ou que eu posso atribuir, é esse carinha aqui, ó. Então eu posso fazer isso bem aqui, cadê? Pan. Vou colocar ele na interpolação. E dentro dele eu vou fazer um toString as fixed. Ou seja, ele vai ter um valor .00, né? O 2 dígitos após o ponto flutuante. E ele já tem até inclusive o valor aqui, ó. Se for positivo, não tem nada. Se for negativo, tem o menos na frente. Beleza? Então é aqui, assim que tá. Agora eu posso fazer uso desse item aqui para pegar, por exemplo, o título, né, que tá Upwork, e na verdade é title. Vou tirar esse const. Aí agora tá salary e dinner. Essa data aqui eu posso fazer um date, só que se eu fizer o toString, né? Deixa eu tirar esse const daqui. Se eu fizer o toString, ele vai ficar no formato datetime. Então eu tenho que pegar esse carinha aqui e fazer um parse, né? Então eu vou fazer um datetime from, jogo aqui e no final eu faço um toString. No futuro a gente vai ver como formatar isso aqui para o padrão, inclusive brasileiro, tá? Depende da situação. Provavelmente a gente vai fazer isso lá quando a gente estiver tratando de internacionalização da aplicação, que a gente vai transformar tudo isso aqui, vai traduzir todo o app. É bem chato esse processo, então a gente vai fazer isso no futuro. Tá aqui, ó. Mas por enquanto vai estar datetime no padrão internacional e aqui o valor, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. É isso. Uma outra coisa que a gente pode fazer é utilizar os estados para construir alguma coisa, né? Então eu posso fazer aqui um if, eu posso tanto fazer isso como fazendo isso aqui, ó, if controller.state is home state loading, eu posso retornar um custom circular progress indicator, que é o nosso caso de loading, né? Então ele tá aqui loading. Tá bem clarinho esse progress indicator, então eu acho que eu vou criar uma propriedade aqui chamada color. Final color. Esse valor aqui, por padrão, vai ser esse cara. Pode ser nula? Então tá. Vou tirar daqui. Vou tirar daqui. Se for nula, vou colocar aqui. Tirar esse const aqui. Pronto. Agora eu vou colocar uma cor nele, tá? Que nesse caso vai ser appcolors. Desculpa, green. Agora sim, quando eu... Nossa, deu uma tosse agora. Agora sim, padrão verde aqui. Beleza. Resumidamente, a gente fez isso aqui. Agora a gente tem um caso de loading e um caso de sucesso, né? Se for vazio, a gente pode pensar da seguinte maneira.
Deixa eu pensar um pouco aqui. Se for vazio, né? Se não tiver nada. Se tiver loading, ok. If controller state, não, controller transaction is empty. Deixa eu ver. Acho que tá bom assim. Loading e aí retorna o builder. If controller state is home state error, a gente pode fazer um center child text there is no transactions at this time. Deixa eu ver o que tá dando de errado aqui. Ah, tá. Pronto. Vou colocar aqui entre as chaves e aí vamos ver se caso aconteça algum problema, né? Deixa eu fazer aqui agora um caso de exceção, né? Vou fazer um throw exception. Atualizar, vai esperar 2 segundos e eu vou dar um throw exception. There is no transaction at this time. Vou tirar daqui e vou colocar ali, né? Vou esperar 2 segundos, então eu vou dar um lançamento de exceção. Bora ver o que vai acontecer. 1, 2, pronto. Caso de erro, né? Ele está verificando que está vazio. Agora, se der um erro... Ah, eu fiz besteira. Não é there is no transaction at this time. É an error has occurred. Acho que é isso. An error has occurred. Pronto. Deixa eu fazer um caso aqui do tipo... se, né? If controller.transactions is empty, return center child text. E aí eu coloco aqui o caso, né? Ponto e vírgula. Fazer aqui o loading. Ok. E aí se não der nada, né? Se não tiver nada, se vier vazio, bora ver o que vai acontecer aqui agora no repository. There is no transaction at this time. Pronto. É isso que a gente queria. Fizemos todos os casos. Agora tem as nossas transações aqui. E o que eu queria mostrar com vocês com esse assunto? Que a gente tem agora uma forma de separar um pouco mais a responsabilidade, principalmente em se tratando de comunicação, né, com a API futuramente, seja ela interna ou externa, tá? E a gente utiliza para esse ponto o padrão repository, tá? Que é separar um pouco mais essas responsabilidades. Utilizamos em conjunto com o state e o controller para fazer a transformação dos dados na nossa tela. Obviamente está faltando eu componentizar muita coisa aqui, mas a princípio a gente já tem uma boa base para o futuro, beleza? Acredito que com isso já é possível a gente melhorar ainda mais o nosso código no futuro e também implementar esse padrão para outras partes do nosso aplicativo, para outras features, tá? Eu realmente espero que esse conteúdo tenha sido suficiente para vocês terem essa noção inicial do padrão repository e como implementar eles na prática. E no futuro, a gente vai ver mais coisas relacionadas a esses temas, porque percebam que a gente já fez várias implementações de padrões, tá? E isso
tá praticamente chegando ao fim, né? As noções de código que a gente precisa. Depois disso vai ser só a gente gerenciar as nossas features, né? Adicionar, melhorar e tudo mais, porque os padrões já vão estar definidos. Eu acredito que o padrão repository seja um dos últimos que a gente tem para esse contexto, né? Para essa aplicação. E depois disso vai ser só mesmo a melhoria e implementação de novas funcionalidades. Beleza? Espero que a gente se veja no próximo vídeo e até lá!